O Opinião de hoje está tratando de um tema espinhoso, as pessoas no ambiente de trabalho. Estou conversando com Cristiane Carvalho Pasquinelli. Ela é dinâmica corporis e ela trabalha exatamente como psicopedagoga dentro do ambiente empresarial. Eu tinha te feito uma pergunta lá atrás. Quando as pessoas estão no ambiente de trabalho, essas pessoas trazem a sua própria história, a sua própria vida. E é complicado mexer com a vida das pessoas. O quanto é complicado? É muito complicado. É bastante complicado, mas é possível, né? Se eu penso nas pessoas, eu tenho que entender que eu sou detentora da minha vida, eu tenho controle dela e sou eu que sou agente das possibilidades. Acontece que tem gente que vive de vítima. Então tem gente que parece que não é responsável por nada. Tudo é vitimado. E hoje em dia é muito comum isso. Muito. Você conversa com os colaboradores, ele fez assim porque o chefe. Ele fez assim porque a empresa. Ele fez assim porque nublou. Ele fez assim porque fez muito sol. Então assim, rapaz... Ou fez assim porque lá no passado, mamãe, uma vez, não. Né? E aí tem toda a questão da história. Então se ele é muito... Se ele teve uma história triste, essa história triste é maior do que a própria história. E eu preciso olhar para isso. Até quando eu vou viver em função do passado? E até quando eu vou parar de me frustrar em função do meu futuro? Aí não tem um passado que acaba ficando uma justificativa muito cômoda para as pessoas dentro do ambiente de trabalho justificarem sempre seus erros e seus problemas? Fica sempre como uma muleta. Se eu não consigo superar isso, olhar para isso, olhar para esses traumas e avançar e querer isso para minha vida, porque eu tenho que querer isso para minha vida, eu vou ficar a vida inteira usando isso como muleta. É falta de maturidade. Muita falta de maturidade, mas me parece ainda que tem a ver com a construção da educação. Aí volta eu naquela história como educadora de como eu fui educado. Que pai foi esse? Que mãe foi essa? Que referência deu? Que modelo deu? Quando eu fui impelido a fazer, a construir? Ou será que eu fui vitimado a vida inteira? Percebe? Ah, meu filho, coitadinho. E aí eu trago um coitadinho para o mercado de trabalho. E aí você tem que se preocupar muito com o resultado que você tem que dar. Isso para nós é essencial. Na verdade, eu não posso viver olhando para problemas emocionais dentro da empresa. Para isso tem terapia. E ali não é o local. Então, muitas vezes a gente indica, olha, seria oportuno que você fizesse, se você quer mudar a sua vida, se você quer construir um diferencial, se quer mudar o seu legado, quer deixar alguma coisa, então vá tratar disso. Agora, a empresa não é o lugar. Eu sempre digo, a empresa não é o quintal da minha casa e não é a cozinha. Não é lá que a gente trata dessas coisas. Ela precisa dar resultado. O que o empresário pede? Resultado. É nisso que está ligado a produção desse colaborador. Se ele não produz, ele está fora. Eu estava lendo um exame hoje de que 27% do problema de produtividade nas empresas e de relações são vinculados a atritos entre as pessoas. Sim. E entre esses atritos, o que mais dá problema, entre outras coisas, é o chamado assédio moral. Dos dois lados. Quer dizer, sempre tem gente abusando, cometendo excessos. É aí que você fala que a casa não é o quintal da gente, e é aí que a gente tem que aprender a trabalhar dentro de certos ambientes, naquilo que o ambiente exige. Veja só, novamente eu vou bater na questão da educação. Se dentro da minha estrutura eu não fui acostumada a ter respeito, a trabalhar com hierarquia, a saber até onde eu posso ir, onde termina o meu, para começar o do outro, eu vou trazer tudo isso para o mercado de trabalho. E muitas vezes eu passo com pessoas assediando uma vida inteira, porque estabelece relação com poder, estabelece relação com falta de limite, né? São pessoas que acham que o outro tem menor valor. E essa relação já está estabelecida justamente porque ele já viveu isso em algum lugar, isso já foi construído. É porque tem gente que abusa e tem gente que gosta de ser abusado. Tem diferença. O que gosta de ser abusado é aquele que se vitima. Então eu preciso disso para viver. Eu preciso ser a vítima do processo. Ele é tão... E agora eu vou falar uma coisa que talvez fique pesada. Mas ele é tão responsável quanto aquele que abusou. Ele também precisa aprender isso. Ele também precisa aprender a se defender. Quantas vezes numa empresa existe uma pessoa que é eleita, né, para levar todas as causas de uma equipe? E as causas que você fala todas as dificuldades. Ser o Cristo, carregar todo mundo nas costas. Isso, não é? O Dom Quixote, Quixote, né? Por quê? Por que você não resolve os seus problemas? Por que você precisa do outro? O nosso objetivo na psicopedagogia é fortalecê-lo.
Dá autonomia ao ser Dá humano. autonomia, conheça teu potencial. Você tem que conhecer suas forças e fraquezas. Trabalhar em cima daquilo que é necessário para que você seja autônomo. Não dá para ficar a vida inteira contando com a sombra do outro. Cristiane, a tua experiência profissional, e talvez quem esteja nos vendo, quem é empresário principalmente, e quem está no mercado de trabalho também, fica pensando, quanto se perde com isso? Quantos profissionais deixam de realizar seus interesses, seus projetos por causa disso? Você, com a tua experiência, com a quantidade de trabalhos que você já fez, você tem uma dimensão? Gilson, se a gente olha para isso, é muito triste. É muito triste o quanto de pessoas, o quanto de gente não construiu o que poderia, com o potencial que tinha, justamente porque ficou bloqueado. Eu diria que essa inteligência não só emocional, quanto espiritual, na relação do existir mesmo, de saber do teu legado, de saber do que você quer deixar, de saber o quanto você pode construir. Porque o que é interessante pensar nisso, a inteligência intelectual, ela fala em desenvolver potenciais a partir do conhecimento. A emocional nos diz, eu preciso do emocional para desenvolver o conhecimento. E a espiritual nos diz assim, o indivíduo só é feliz se eu tiver tratado dessas duas questões e da minha existência. Ou seja, eu tenho que ter uma racionalidade para projetar minha vida, mas tem que ter uma emotividade, que é o motor um pouco das coisas que eu faço. Exatamente. A minha satisfação comigo mesmo. E aí, esse nível de frustração faz com que as pessoas não desempenhem, não executem. E aí eu tenho empresários muito frustrados com algumas pessoas, porque parece que pararam do meio do caminho. Não foram mais, não caminharam, não avançaram. É preciso olhar para essas pessoas e verificar onde está o nó, onde está o emaranhado. Por isso que trocar pessoas nem sempre resolve. Não, até porque eu não sei até que ponto o problema está também nas pessoas. Eu tenho que ter esse olhar para a empresa. Opa, quem está doente? Às vezes é a própria empresa. E para a maior parte das pessoas, sempre o doente é o outro, né? Com certeza. Até porque a gente sempre tem o maior problema, né, Gilson? Exatamente. Eu conversei com Cristiane Carvalho Pasquinelli. Ela é psicopedagoga empresarial e ela representa a Dinâmica Corporis. Nós conversamos um pouquinho sobre essa difícil tarefa de administrar o ser humano. Ele já é difícil na sua vida pessoal, no ambiente com outras pessoas do trabalho. Com certeza. Fica mais complexo ainda. Cristiane, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, foi um prazer estar com você. O prazer foi nosso. Até o próximo Opinião. Você assistiu Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.